desistido de mim. Quem sou eu? Improvável, culpado, me sentia longe de Deus. Quem sou eu? O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Quem sou eu? Entre dúvidas, acertos e erros, quem sou eu? Escondido entre as árvores do jardim de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Que havia desistido de mim. Quem sou eu? Filho de Deus. Improvável, culpado, me sentia longe de Deus. Quem sou eu? Sabe quem eu sou? Lavado, comprado, purificado com sangue, e Ele me aceita assim como sou. Acalma minha alma e o meu coração, pois sou a poesia e sua canção. Lavado, comprado, purificado com sangue, e Ele me aceita assim como sou. Acalma minha alma e o meu coração, pois sou a poesia de sua canção. Lavado, comprado, purificado com sangue, e Ele me aceita assim como sou. Acalma minha alma e o meu coração, pois sou a poesia de sua canção. Lavado, comprado, purificado com sangue, e Ele me aceita assim como sou. Acalma minha alma e o meu coração, pois sou a poesia de sua canção. Quem sou eu? Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. E as palmas, igreja, vamos lá. Tua
Senhor Jesus. Tá bom demais, gostoso demais. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã ainda teremos mais oportunidades. Queremos também, no dia de amanhã, ouvir o pastor Roberto também transmitindo uma palavra. A gente quer dar um tempinho aí para você poder se expressar. O pastor quer falar. Quem canta quer cantar, né? Por aí vai. Então, terá um tempo especial para você amanhã, o pastor Roberto. Também maravilhosamente, Deus tem trabalhado na vida dele, uns trabalhos lindos que temos feito lá em cidade de São Francisco, Minas Gerais. E é tão bonito. E esses dias eu passei um filme aqui, alguns trechos do evangelismo nas ruas, depois na beira do rio. Foi passado aqui na tela, pastor Roberto. E depois a nossa equipe de louvor lá no palco, né, como no lugar onde deve estar, lindo demais. Foi um evento do que lá mesmo? Isso, fizeram o convite e nós fomos. Aleluia, foi lindo demais. Então continue orando, irmãos. Amanhã então teremos mais nossos irmãos que irão falar. E está tudo pronto aí? Aleluia. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou me organizar aqui enquanto isso. Eu vou pedir para os meus ajudadores aí já seguirem com o que combinamos. Você está alegre? Há mais ou menos 2 meses, nós vínhamos nos preparando para esse momento. E eu tive um sonho. E o Senhor me deu nitidamente tudo o que Ele gostaria. E foi dado a cada um, né, sugestões. O que você gostaria de louvar, apresentar ao Senhor? E eu não tinha nenhuma opção. Então eu tive esse sonho. Só que o Senhor, Ele não me deu só o sonho. Ele me deu também o detalhe. E nesta noite eu estou aqui para apresentar isso que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que toque o seu coração. Porque a finalidade é somente essa. Você não pode sair daqui da forma como entrou, ouvindo sobre lealdade, sobre ser carinhoso com quem você ama. Você não pode sair daqui da forma como você entrou, acabando de dizer que o Senhor foi lavado e remido no sangue. E é sobre isso, sobre esta bondade. Essa bondade que o Senhor Jesus tem sobre as nossas vidas que se renova. As misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas toda manhã. Eu não vou me estender muito, porque eu quero apresentar algo. Mas antes, a palavra de Deus tem que ser dita. Saibam, portanto, que o Senhor é Deus. É Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade para 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Eu vou cantar sobre isso já já. Mas agora, antes de a minha querida irmã ali colocar na tela, eu quero dizer para você assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores. Ele levou sobre si. Você tem conversado com Jesus? Você tem sido leal? Você tem deixado Deus te usar em todos os momentos? Você tem olhado só as falhas, os problemas, ou você tem olhado para Ele? São só 2 minutos. Você me dá 2 minutos? Depois nós vamos louvar. Preste atenção.
te convido para esse verdadeiro encontro. O que você faria se você visse esta cena? Você já pensou em quantas vezes você ignorou esse momento? Você já pensou quantas vezes você virou as costas para o seu irmão que representa isso? Se você tivesse a oportunidade nesta noite de ter um verdadeiro encontro, você ia ser leal, verdadeiro, teria bondade, porque Ele é bondoso, é fiel, é verdadeiro. O amor que Ele tem por você é fiel. É um momento de meditação, de você entender se o seu real propósito de estar aqui essa noite é para sair daqui de uma forma diferente. Você escolheu a melhor parte e Ele está aqui para te receber com o braço gostoso e dizer: venha a mim, filho amado, estou aqui para te receber. Eu estou aqui para te dar, porque eu já te dei tudo que eu pude, mas as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Então eu quero te convidar a cantarmos juntos. Aleluias. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my day I be held in your hand. From the moment that I wake up, you're tenderly in my hand. Oh, I will sing of the goodness of God. Todos juntos. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Agora me ajude. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus, porque é
Eu creio que sim, né? Vamos fazer algo aqui, porque não é para mim, é para o Senhor. E eu tenho certeza que vai ficar lindo louvar ao Senhor dessa forma. Então ligue a lanterna do seu celular. Assim. E cante comigo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ainda, feche os seus olhos e diga assim: és fiel em todo tempo. Só vocês. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por todos os benefícios que nos tem dado. Graças te damos, Senhor, que as palmas louvem esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, mais palmas, mais palmas. É para o Senhor Jesus, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Jesus é bom o tempo todo, igreja. Vocês estão lindos, sabia? A gente olha lá de trás, vocês louvando, glorificando, isso é maravilhoso. Agora, vamos também fazer uma parte especial, que é a parte da oferta. Vamos ofertar a casa do Senhor. Prepare a sua oferta de acordo você sentir no seu coração. Vou ler uma passagem aqui que em Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Essa aqui é uma passagem conhecida de muitos, e acredito que está na Bíblia porque é muito importante. Ela fala ali da pobre viúva que deu suas últimas moedas. E muitos o que sobrava. E eu creio aqui nessa palavra pela fé dessa mulher. Né? A Bíblia não relata o resto, se ela tinha mantimentos, se alguém ajudava, se alguém não ajudava. A Bíblia fala da prova de fé dela. E nós hoje, nos dias de hoje, sabemos que não está fácil o mundo lá fora. Né? Vivemos com uma extensão grande da pandemia, onde muitos perderam seus empregos, fecharam os seus comércios, muitos foram
que a gente vê por aí foram morar embaixo de pontes. Mas eu acredito que os fiéis do Senhor Jesus, Ele sustentou a cada dia. Como diz a palavra, Ele não deixou faltar um mantimento no seu lar, ou para a sua família, para quem quer que seja. Eu peço para que a igreja se coloque de pé. Como eu disse, prepare a oferta do seu coração, que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, para você contribuir segundo o seu coração. Aqui nós não ensinamos a fazer sacrifício de tolo, não ensinamos a você dar o que não tem, para que depois você passe necessidade. Lógico, isso é prova de fé de cada um, né? Se alguém quiser fazer, nós não proibimos, mas também nós não incentivamos, né? Eu, missionária, sabe, muitas vezes eu gosto de falar, aprendi muito ali com a missionária sobre oferta, sobre os dízimos, e sempre foi bênção na minha vida. Teve uma época da minha vida que eu deixei de dar meu dízimo para pagar as minhas contas, e nada de resolveu. E quando eu deixei, às vezes, de pagar as minhas contas e dar o meu dízimo, o Senhor Jesus supriu. Essa palavra que eu deixo para a igreja essa noite, eu peço que, se puder, levante a sua oferta, feche os seus olhos, tenha fé, amém? Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Louvamos aqui com os nossos louvores, com testemunhos, e agora nós vamos louvar com as nossas ofertas aqui, mediante a tua arca, Senhor, mediante a tua igreja, Senhor Jesus, que de coração bondoso irá estender a mão à sua casa. Sabemos das necessidades da tua igreja, Senhor, com as contas de água, de luz, aluguel, etc. E sabemos, Senhor Jesus, que tu sempre supre as nossas necessidades, Senhor. E nessa noite eu peço, Senhor, supra as necessidades dos teus servos que aqui estão, de cada lar representado aqui, Senhor, que não deixa faltar o pão, não deixa faltar o emprego, Jesus. Tu conheces a cada coração, a cada lar, Senhor. E cremos no teu poder. E se fecharam a porta, Senhor, as janelas serão escancaradas na vida dos teus servos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Venha com calma, igreja, ofertar a casa do Senhor, a arca está aqui. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Aqueles estão me pedindo o Pix. Está lá no fundo, lá no fundo, perto da porta, tem o número do Pix. Aqueles que querem assim fazer, contribuir, fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o Bispo Gerson, meu irmão, nos trará a mensagem nessa noite. E creio que você será impactado pelo poder de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Que maravilha, que bom. Sou muito grato a Deus por me dar a oportunidade de participar do 18º aniversário desta igreja e ver todos vocês, rever todos vocês. Vocês são lindos, o irmão Wilson falou, eu preciso falar de novo.
Vocês são lindos, são especiais, são uma bênção para a minha vida, para a nossa vida e principalmente para a obra do Senhor. Deus abençoe os irmãos, viu? Estou feliz de ver aqui o pastor Elias, pastor Roberto, o obreiro Ezequiel, todos os obreiros, minha família que está aí, a missionária Suzete, todos vocês. Sejam uma bênção nas mãos do Senhor, irmãos. Eu sei que vocês são. Eu quero trazer uma palavra e não quero me prolongar, por isso eu quero que você preste atenção, eu creio que você já está fazendo isso. E nós ouvimos aqui, irmãos, o tema desse evento, desse aniversário, o Salmo 121. O Salmo 121 é um salmo maravilhoso, irmãos. Ele é um salmo que nos dá conselho de como termos um encontro com Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, no Salmo 121, onde já foi apresentado. Ele é muito especial, irmãos. O Salmo 121 é maravilhoso, o 120 também, 122. O primeiro, aliás, desde o princípio, desde Gênesis até Apocalipse. E eu quero citar personagens que estavam lá em Gênesis, e também vou falar um versículo de Apocalipse. Você pode ficar despreocupado que você falou, e o pastor vai pregar a Bíblia inteira. Não vou me prolongar. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, do Salmo 121, que é um salmo maravilhoso. Ele nos dá conselho de como termos um encontro com Deus. Quantos já tiveram um encontro com Deus aqui? E quantos estão felizes por esse encontro? Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço pela grande oportunidade que me deu de te encontrar e ser abençoado por ti. Dê um bonito aplauso ao Senhor, irmãos. Esse salmo, ele fala da providência de Deus também. Esse salmo, ele fala da promessa de Deus, que é de nos guardar em todos os momentos. Diz o versículo 7, o Senhor guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. A preocupação dele não é apenas te guardar fisicamente, mas principalmente fazer com que a tua alma seja fortalecida, seja abençoada, cresça no conhecimento, na palavra de Deus, e você tenha certeza da sua fé, da sua esperança. Com base nesse salmo, irmãos, que tem uma palavra maravilhosa, como o salmista fala, né? Eleva os meus olhos para os montes, ele fala de socorro, ele fala então de não duvidar, né? O versículo 3 diz que ele não vai deixar vacilar o teu pé, ou seja, não vai deixar você colocar em dúvida, você estar em dúvida. Mas eu quero falar de um personagem nessa noite que deu um testemunho, o homem corajoso. Ele deu um testemunho de uma situação que ele viveu. E essa situação pode ser a mesma de muitas pessoas que estão nas igrejas, pode ser de alguém que está aqui, e de alguém que ainda não tomou uma verdadeira decisão. Eu quero então falar de um outro salmista, que tem tudo a ver com esse salmo, que foi maravilhoso escolhido para esse tema. É o Salmo 73. O Salmo 73, está um pouquinho antes, volte a sua Bíblia. Ele nos fala de um homem, um salmista. Um salmista, o nome dele é Asaf. E ele conta o seu testemunho de como ele quase caiu na tentação, sabe de quê? De seguir o estilo do mundo, o estilo do ímpio, o estilo daquele que não tem Deus, que não acredita, não confia em Deus. A Bíblia fala em muitos lugares da palavra ímpio e impiedade. Você sabe o que quer dizer a palavra ímpio? Você vai aprender. Na Bíblia, ímpio significa uma pessoa que rejeitou o caminho de Deus, uma pessoa que não aceita a vontade de Deus. O ímpio não tem respeito por Deus, nem pela palavra de Deus, nem pelo próximo. Ele não crê em nada. Ele não crê em nada. Ele é ímpio. E a Bíblia então, quando fala desse nome, quando fala dessa situação, não é muito boa. Você acabou de aprender que não agrada a Deus. O salmista, no Salmo 1, ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios.
E nós vamos ver nesse salmo agora, o Salmo 73, que Asaf, ele começa dando o seu testemunho, já de certa forma, agradecendo a Deus por Deus ter livrado ele. Mas ele também declara que ele quase se deixou dominar pelo mundo, pela impiedade que dá na vida das pessoas. E alguém pode falar, mas eu não faço essas coisas más, eu não sou cruel. Mas eu estou falando no sentido da vontade de Deus. Deus quer que nós o obedeçamos. Deus quer que você receba a palavra dele. E a gente pode não gostar, mas na ótica, na visão de Deus, quem rejeita é um ímpio. Então a Bíblia nos diz, no Salmo 73, o salmista começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E agora ele fala dele, o testemunho dele: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, faltou pouco para que escorregassem os meus passos. Veja então, irmãos, o salmista corajosamente, ele faz questão de declarar a vida dele, o testemunho dele. E por que isso está na Bíblia? A Bíblia nos diz que tudo que está escrito na Bíblia é para aviso nosso, para aqueles que amam a Deus, para que tragam a memória, para que tragam no coração qual é a vontade de Deus. E ela diz mais: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o coração, abra o seu coração. Portanto, essa noite é uma noite de transformação, é uma noite de libertação, é uma noite que você pode, e com certeza vai ser abençoado, vai ser transformado, renovado pelo Senhor. O salmista Asaf então começa o seu testemunho, você viu aí no Salmo 73, exaltando a Deus por Deus tê-lo livrado. O motivo da tentação dele se deu porque ele começou a olhar o estilo de vida do ímpio. E sabe qual a conclusão dele? O ímpio é perfeito. Porque se você ver a seguir aqui, nos próximos versículos, você vai ver que ele fala no versículo 2, acompanha aí se você puder, diz assim, a partir do versículo 2, do versículo 3, ele diz: eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. E depois ele começa dizendo: o ímpio prospera. O ímpio não adoece. O ímpio pensa em maldades. O ímpio não é punido. E o ímpio sofre pouco, é o que ele diz a seguir. Puxa, interessante isso, né? Alguém aí conhece uma pessoa com essa vida perfeita que ele passou a enxergar? Alguém conhece? Vamos repetir? Olha, o ímpio prospera, essa pessoa prosperava. E essa pessoa prosperava, também não adoecia. E ela também não adoecia, ela pensava em maldades, não tinha coisas boas, não respeitava o próximo, ela era cruel. Essa pessoa não era punido, quer dizer, fazia o que queria e não era punido. Essa pessoa sofria pouco. Alguém conhece alguém nessa condição? Acho difícil, né? Mesmo um rico. Com certeza, Asaf, ele quando escreve isso, ele está olhando, ele mirou na vida de um ímpio rico. Ele mirou na vida de um ímpio que só tinha coisas boas, mesmo tendo as ruins, mas ele não olhou para isso. Aliás, ele fala até que o ímpio, quando morria, era festa. A morte do ímpio era até boa, enchia os olhos. Com certeza ele estava olhando para um ímpio, para uma pessoa desse porte que era rico. Ele não estava mirando ou olhando para uma pessoa, para um ímpio pobre. Até porque um ímpio pobre não teria todas essas regalias que ele olha aqui, que ele descreve aqui. Ou seja, o inimigo cegou ele e direcionou o olhar dele para ver somente coisas que o inimigo queria que ele visse, sem ver as coisas ruins. E é assim que o inimigo tem feito com muitas pessoas. É que são capazes dessas pessoas até falar: olha, seguir a Deus é um peso. Obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, é um peso. Mas você viu no Salmo 121 que o salmista fala: o meu socorro vem do... E como ele vai viver a hora que ele precisar de ajuda? Ele pode buscar o socorro do Senhor? Não. Porque ele está mirado, ele está somente focado nas coisas más. Na prosperidade humana, terrena, Deus não pode operar nisso. Então Asaf, ele chega a uma conclusão, no texto que a gente vê aqui no versículo 12, ele chega à conclusão
que, o versículo 13, ele chega à conclusão que é inútil servir a Deus. Olha que cegueira. Olha o que o inimigo, o diabo, aquele que quer o seu mal, a destruição da obra perfeita de Deus quer. Ele, veja, diz o versículo 13, ele diz: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele chega à conclusão que é inútil servir a Deus, que não ia levar nada. Asaf era um levita. Asaf servia no templo do Senhor. Ele não devia ter uma vida muito fácil, não. A vida dele devia ser difícil, como talvez as nossas também. A gente trabalha, a gente se esforça durante todo o dia, temos família, temos projetos, temos sonhos, e também dedicamos uma boa parte para dar a Deus o que é de Deus. E é por isso, irmãos, que nós somos abençoados. Quantos abençoados temos aqui? Glória a Deus. Asaf servia lá no templo, ele era um levita, ele estava lá, e Jerusalém, o templo estava em Jerusalém. Jerusalém, é interessante falar, falamos sobre os montes, né? Eleva os olhos para os montes. Jerusalém estava no monte também, e ele servia a Deus, mas em determinado momento ele começou a ver que era inútil, ele começou a perceber que isso não ia levar ele a nada, ele cansou de servir a Deus, então ele dá essa declaração. Ao comparar a vida dele com a vida do ímpio, ele falou assim: olha, eu não vou receber nenhuma recompensa nessa vida, então é inútil servir a Deus. E ele diz aí, como nós lemos no versículo 13, ele diz: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Ou seja, servir a Deus é vão, não vai me levar a nada. Você concorda com isso? Alguém aqui concorda com isso? Só Deus pode nos abençoar. O tema é: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos irmãos, ele fez você à imagem e à semelhança dele. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que você seja a primícia dos olhos dele. Ele quer que você seja abençoado todos os dias. Aonde você colocar sua mão, aonde você determinar a bênção, e você é especial para Deus, creia nisso. Você é especial para Deus, não deixe o inimigo colocar isso na tua mente, como colocou na mente de Asaf. Asaf, então, ele achou que não tinha nenhuma recompensa em servir a Deus. E, irmãos, está escrito na Bíblia, você viu, é o testemunho dele. E essa situação de Asaf, irmãos, esse testemunho de Asaf, ele reflete o conflito que há entre a carne e o espírito. Reflete o conflito que o homem que ainda está ligado ao mundo, que ainda não se entregou totalmente ao Senhor, que a pessoa que ainda não entendeu o plano de Deus, vai viver. No livro de Gálatas, no capítulo 7, Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 7, e o versículo 17, o apóstolo Paulo também faz questão de falar sobre isso. Ele fala muito claro sobre esse conflito, irmãos. Gálatas, capítulo 7, ou seja, capítulo 5, e o versículo 17, ele fala assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. E o versículo 18, você pode ler comigo? Mas que sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí ele descreve aqui várias obras, depois você leia com calma. Descreve aqui várias, mas o versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha aí, o Senhor faz, quando você permite que Deus trabalhe na tua vida, Ele transforma a tua vida e você passa a ser uma pessoa feliz, alegre, com a felicidade de ter pessoas ao teu lado te abençoando, vendo obras boas na tua vida, e o melhor de tudo, e Deus se agradando de você. Asaf, com certeza, ele enfrentou um grande conflito. Sabe por quê? Porque a confiança dele não estava em Deus, como no princípio. A confiança dele havia ficado morna. A confiança em Deus já não era mais verdadeira, já não era mais aquela do primeiro amor.
E por falar em primeiro amor, irmãos, nós temos que manter a mesma fé, manter o mesmo amor, manter a mesma dedicação, o mesmo interesse, que é tão importante e necessário, e que o Senhor, o próprio Deus, Ele reclama no livro de Apocalipse. Eu falei que ia chegar no último livro da Bíblia, já cheguei, foi rápido, né? Mas olha o que diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e o versículo 4, o versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, irmãos. O Senhor, o próprio Deus, no livro da Revelação, Ele fala algo para a igreja dele. Capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Está tudo bem. Essa igreja aqui, né? Eu sei as tuas obras, versículo 2, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, eu sei tudo, o Senhor sabe de tudo, Ele está falando nessa igreja. Mas no versículo 4 Ele fala, porém eu tenho contra ti uma coisa. E o que é? Você deixou o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. E Ele diz, lembra-te de onde caístes e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se isso não acontecer, eu virei brevemente a ti e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependerdes. Eu imagino que Asaf não sabia dessa palavra, com certeza. Mas a Bíblia nos diz que ele tomou uma decisão. E essa decisão foi de buscar respostas, sabe aonde? Na igreja. Na casa de Deus. Vejam vocês que Asaf, voltando lá então para o Salmo 73, a Bíblia nos diz que Asaf, ele toma a decisão de falar com Deus, de buscar resposta exatamente na igreja, exatamente lá no templo. E o versículo 13 então nos diz, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Veja vocês que Asaf, ele também demonstra, ele também fala que ele não gostou, ele não está gostando da forma como ele estava vivendo. E ele diz que quando, versículo 16, quando eu pensava compreender a situação, que viver o mundo era melhor do que servir a Deus e viver para Deus, sabe como ele ficou? Ele ficou perturbado. Lógico, porque como nós falamos, irmãos, gera um conflito. Deus não pode habitar se a pessoa não quer ser transformada, ser abençoada por Ele. Deus não habita onde há descrença, desobediência, onde não se coloca Deus em primeiro lugar. Deus deixa a pessoa ir pela sorte, você está pela sua sorte. Nessa noite você está ouvindo uma palavra de um homem que fez questão de contar o testemunho dele. Ele declara, quando eu me afastei de Deus, eu fiquei como? Eu fiquei perturbado. A perturbação não vem de Deus, a libertação vem de Deus. Quantos aqui viveram libertação? Glória a Deus, você pode dar um bonito aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Diga, eu sou liberto, eu sou abençoado. Glória a Deus. O versículo a seguir, irmãos, diz que ele fica então perturbado. Se você for até o versículo 21, olha o que diz. Versículo 21. Assim o meu coração se azedou. Olha a situação. Ele ouviu Deus falar com ele, ele não gostou do que Deus falou com ele. E o coração dele, o que aconteceu? Se azedou. Olha o que diz aí, versículo 21. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Olha aí. Às vezes pode acontecer de uma pessoa falar, alguma coisa está acontecendo comigo, e tem pessoas que já trazem isso, meu Deus do céu, eu vou desmaiar, eu vou cair, eu vou isso, vou aquilo. Nada disso, ainda nem aconteceu, uma pessoa já está vivendo isso. Asaf, ele falou, Deus está falando comigo, eu entrei na casa de Deus, Deus está falando comigo, e Ele está querendo que eu abra os meus olhos para ver a situação, para ver o fim do ímpio, e eu não gosto, eu não quero isso, eu estou em dúvida, eu estou em conflito, e o coração dele então se azedou, e o versículo 22 diz que ele ficou embrutecido, ele se esqueceu de tudo, está escrito aí, assim me embruteci, nada sabia, e eu era como um animal perante Deus. Olha o que o inimigo faz.
Olha a ação devastadora do inimigo. Mas a Bíblia nos diz, versículo 23, que depois dele se recompor, versículo 23, todavia, depois dele se recompor dessa situação, né, de ficar, né, azedo, de ficar embrutecido, a Bíblia nos diz que ele se recompõe e ele fala: Senhor, não tem jeito, eu estou na tua presença, eu não tenho para onde ir. E a Bíblia nos diz que ele fala: tu me seguras pela tua mão direita. Tudo a ver com o Salmo, né? O tema dessa pregação, desse evento. O Senhor é o meu socorro. Ele percebe: olha, eu estou embrutecido, eu estou que nem louco, eu estou desamparado, mas o Senhor é o meu socorro. E onde ele entende isso? Ele entende isso na casa de Deus. Ou seja, irmãos, só o Senhor pode ajudar ele. Só o Senhor pode abençoar a vida dele. O Salmo 121, como foi apresentado, é maravilhoso, porque o Senhor fala que Ele vai transformar não somente a sua vida, mas o seu pensamento também. Abra o seu coração, querido irmão, querida irmã. Você pode, o Senhor não pede que você seja escravo de nada, muito pelo contrário, o Senhor veio para libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então o Senhor, a palavra do Senhor é libertação, não é escravidão. Muito pelo contrário, aquele que recebe o Senhor, aquele que se entrega, aquele que se apresenta, que passa a vir à casa do Senhor para ter um encontro maravilhoso com Ele, o Senhor vai direcionar os seus passos, os seus caminhos. Você tem uma dúvida, você tem um pensamento, o Senhor vai falar: olha, eu vou colocar a resposta para você. Vai dormir em paz, vai dormir em paz, vai dormir em segurança. Ah, Senhor, mas estão querendo colocar pedra de tropeço para mim, estão querendo destruir meus projetos, meu sonho, meu trabalho, é perseguição para todo lado, é perturbação para todo lado. Sabe o que o Senhor fala? Eu vou te guardar, tanto na tua entrada quanto na tua saída. Eu vou fazer isso porque eu sou Deus, eu só preciso trabalhar na tua vida. Asaf entra na casa do Senhor e o Senhor fala com ele. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor fala com ele. No versículo 16 diz assim: quando eu pensava em compreender a vida do mundo, a vida que não agrada a Deus, a vida da desobediência, sabe o que aconteceu? Eu fiquei perturbado, até que entrei no santuário de Deus, e então eu entendi o quê? O fim deles. Irmãos, ele entrou na casa de Deus, e Deus falou com ele. É lógico que para que Deus possa falar com você, você precisa estar disposto a ouvir a voz de Deus. E eu vejo aqui pessoas interessadas, eu vejo você interessado, desejoso. Deus já falou com você, você veio à casa dele, e o recado é esse: eu tenho providências para a tua vida, eu tenho bênçãos para a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará para você. Veja a importância da igreja, irmãos. Veja a importância da atuação do Espírito Santo da tua vida. Veja quão é maravilhoso. Por isso que o inimigo tem colocado barreiras, impedimento para as pessoas não vir à igreja, para as pessoas não ouvir a palavra de Deus. Essa é a ação dele, mas o inimigo já está condenado. Ele quer arrastar a maior quantidade de pessoas para o inferno, e você tem a oportunidade de falar: mas eu não vou, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para a minha vida. Ele não fez a imagem, a semelhança dele para ser derrotado, ele não fez a imagem, a semelhança dele para sofrer, ele fez você para ser mais do que vitorioso. Desprezar é ficar perturbado. E eu digo uma coisa: você que uma vez já ouviu a palavra do Senhor, foi plantada uma semente na tua vida. Você pode ir para cá, para lá, mas para todo lugar você pode ir, mas sempre vai te acusar. Sabe por quê? Você está fugindo de Deus, você está fugindo da presença de Deus, e isso você pode achar: não, eu vou tratar isso de uma forma natural, normal. Você não vai conseguir, isso é perturbação, você pode ter certeza disso, e só o Senhor pode te tirar dessa situação. Só o Senhor pode te dar alegria, paz. Alegria, tem até um hino que diz, né? Não se encontra numa esquina. Alegria não se encontra no lazer. Tudo isso você pode fazer. Alegria é um estado do Espírito, e no Espírito só Deus pode mexer.
Irmãos, muitos desprezam a casa de Deus, mas é ali que nós ouvimos a voz de Deus. É na casa de Deus que o Senhor usa os pregadores, usa os pastores, usam os hinos, os louvores, quanta coisa bonita foi falado aqui. Você pode até falar assim: "Ih, olha, foi alto demais o som." Irmãos, vocês não imaginam a emoção de quem está aqui louvando ao Senhor. É bonito ver você participando. É um barulho, mas você vai ver o barulho quando o Senhor voltar. Você vai ver, a Bíblia diz que é um estrondo que vai ter lá no céu. E os escolhidos do Senhor vão ter um encontro maravilhoso com Deus. E você vai participar do coral celestial. A Bíblia diz que todos os moradores da terra vão ouvir e vão ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve. A casa do Senhor é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa. É ali que nós servimos, é ali que nós encontramos nossos irmãos. É na igreja que nós somos agraciados pela presença de Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus aí? Diga: "Eu quero mais, Senhor." Diga mais forte: "Eu quero mais." É na igreja que nós recebemos instrução. É na igreja que nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Precisa participar da Santa Ceia, pastor? Lógico que sim. A Bíblia diz que quem não participar da Santa Ceia não tem parte com Ele. Essa é uma ação do inimigo, tirar a sua parte com Deus. É o que queria fazer com Asaf, mas Asaf foi para a igreja, foi para a casa do Senhor, e ele ouviu a voz do Senhor. É na igreja que nós apresentamos as nossas vidas, sabe como? Como sacrifícios vivos a Deus. O Senhor deu a vida dele por nós, ele morreu na cruz, mas hoje ele não quer o seu sangue, ele quer a sua vida, ele quer o seu louvor. Se você entrar como Asaf, você vai ficar perturbado. Mas se você entrar com desejo de libertação, como Asaf quis e queria, o Senhor trabalhou na vida dele, o Senhor falou com ele. É na igreja que nós damos nossos dízimos, nossas ofertas, e sabe o que acontece pela sua fidelidade? O Senhor repreende o devorador. O problema de muitas pessoas não é quanto ele ganha, é como ele perde. E sabe o que acontece? Tem um devorador, sim. A pessoa adquire do bom e do melhor, de repente aquilo já está quebrado, não presta mais, ou até mesmo está tudo perfeito, mas não tem prazer naquilo. Olha, irmãos, é o devorador que está ali, tirando sua paz, sua alegria de ter, de conquistar. A Bíblia nos diz: pela tua fidelidade, o Senhor vai repreender esse devorador. Você vai colocar a mão na maçaneta da tua casa e falar: está entrando um abençoado. E sabe o que vai acontecer? Deus vai entrar primeiro, porque você foi na casa do Senhor, você ouviu a palavra, recebeu de bom grado, e o Senhor vai te acompanhar até a tua casa. Você vai colocar as mãos em tudo lá e vai ser abençoado. Porque você crê, você não é ímpio, você crê, você acredita. Você vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família, vai abençoar, o Senhor vai estar com você. Creia nisso. Quantos creem? Diga: eu creio. Glória a Deus. Foi ali que Deus falou com Asaf, e foi ali que Deus o livrou da queda. Por isso que ele começa falando assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Eu quase que me desviei, mas o quase fez a diferença. Sabe quem é o quase? O Senhor colocou ele no caminho certo. O Senhor abençoou a vida dele. Irmãos, o tema desse evento é o Salmo 121. E o primeiro versículo, como nós já vimos, diz: eleva os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus pode falar com qualquer um em qualquer planície. O que é planície? É o plano. Ele pode falar. Pode ou não pode? Pode, Deus pode falar com todos. Mas o que significa olhar para os montes? O que significa subir aos montes? Significa estar reservado, se reservar para ter um encontro com Deus. Você que está aqui já há mais de 1 hora, mais de 2 horas, e será que está chegando a 3 horas? Não sei, não sei, mas eu sei que você está sendo alimentado. Você está olhando para o autor, consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Deus pode falar com todos em qualquer lugar, mas quando você toma a decisão de ir ao encontro do Senhor, quando você toma a decisão de ter um particular com o Senhor, sabe o que vai acontecer, irmãos? Deus vai falar com você.
Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita. Abra o seu coração. Deus quer falar com você. Olhar ou ir para os montes significa separação, significa dedicação, significa caminhar para o alto, caminhar em direção ao Senhor. Eu só estou finalizando, mas eu quero aqui citar alguns personagens. A Bíblia nos diz do patriarca Abraão. Ele obedeceu o chamado do Senhor. Deus pediu para ele: Abraão, faça um sacrifício. Podia ser no plano? Podia ser na tenda dele? Podia, mas o Senhor falou para ele: suba ao monte, porque eu quero ter um encontro com você lá no monte. E Abraão obedeceu? Sim, obedeceu. Era o sacrifício do filho dele, mas ele obedeceu. E sabe o que aconteceu? Abraão é o exemplo da fé, é o exemplo da esperança. E através do exemplo de Abraão, nós estamos aqui, confiando no Senhor, com fé no Senhor Jesus, esperando o melhor de Deus para a tua vida, sabia? Deus tem o melhor para a tua vida. Glória a Deus. Outro exemplo é o exemplo de Moisés. Moisés, o libertador de Israel. Sabe quantas vezes Moisés subiu ao monte? 4 vezes. Acho que foi o que mais subiu ao monte. 4 vezes. A primeira vez Moisés estava caminhando, ele estava fugindo do Egito, não sabia para onde ir, de repente ele olha para o monte e vê algo que muitas outras pessoas viam e só falavam: tem alguma coisa esquisita lá em cima, tem alguma coisa estranha lá em cima. Moisés fala: e ninguém foi lá? A resposta foi: ninguém foi. Então eu falei: eu vou. E ele sobe ao monte. Sabe o que ele vê no monte? Uma sarça ardente. E de repente aquela sarça começa a falar com ele. Sabe quem começa a falar com Moisés? Deus começa a falar com ele. E sabe o que Deus fala para ele? Moisés, você é o meu escolhido. Você é o meu escolhido para libertar o meu povo. Essa foi a primeira vez. E a segunda e a terceira? Segunda e a terceira, Moisés sobe novamente ao monte, agora outro monte, o Monte Sinai, para ter um encontro com Deus. E Deus dá para ele as leis, dá para ele as promessas. E ele desce e fala para o povo. E olha que maravilha, irmãos. Nós temos aí 10 mandamentos que tem promessas maravilhosas para a tua vida. Tem promessas maravilhosas para a nossa vida. E a quarta vez, pastor? Então, a quarta vez, ele sobe no monte, e lá do monte ele enxerga a terra prometida, e ele fica ali esperando Deus recolher ele. Até o dia de hoje não encontraram o corpo de Moisés. Sabe por quê? Porque ele subiu ao monte para Deus recolher ele. Eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? Eu quero falar mais um personagem, é rapidinho, Elias. Elias também sobe ao monte. Mas sabe para quê? Para fazer um desafio. 400 profetas de Baal, mais 450 de Jezabel. E ele desafia todos eles. Um homem desafiando 850 profetas de deuses estranhos, de Deus que não é Deus. Sabe o que acontece? Sabe qual foi a resposta? Deus ouviu Elias. E sabe como Deus fez? Respondeu ele com fogo, porque foi o que Elias pediu: Senhor, se tu és Deus e eu sou teu servo, responda com fogo. Deus respondeu. Sabe que você pode, um exemplo maravilhoso que você pode também fazer: Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu escolhido, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma bênção. Alguém nessa noite que precisa de uma bênção? Então você pode falar para ele: Senhor, eu sou o teu escolhido, eu sou o teu servo, eu preciso de uma bênção. Acrescenta a minha fé, ensina-me a orar. Senhor, responda a minha oração. Você acha que isso é impossível? Não. Elias teve uma separação, ele foi ao encontro do Senhor. A Bíblia também nos fala agora de um último personagem. Sabe qual? Jesus. O próprio Deus na forma humana também subiu ao monte, e eu fiquei emocionado quando vi o vídeo. Eu falei: tem tudo a ver com o que eu quero encerrar essa mensagem. O Senhor também subiu ao monte. E lá no monte, ele foi crucificado. E todos viram. E sabe por que ele fez isso? Para dar a sua vida em resgate da nossa vida. Para mostrar o verdadeiro amor
e sobretudo para mostrar o domínio que ele tem sobre a morte. Você tem medo da morte? Tem sim. Lógico, se puder escolher, passa a minha vez, né? Quantos já ouviram falar assim? Todos aí agora, passa a minha vez, não tem problema, né? Quantos já ouviram falar assim, tem remédio para tudo, menos para a morte? Quantos já ouviram falar? Faz um exercício aí, erga a mão, se já ouviu falar, erga a mão. Ah, já ouviram, né? E qual a resposta que você tem? Oh, meu Deus, ninguém vai responder? Eu tenho uma resposta na ponta da língua. Eu tenho remédio para tudo, inclusive para a morte. Aceite o Senhor Jesus. Aceite o Senhor Jesus, aleluia! E aí já começa o evangelismo, né? E aí já começa a mensagem. Jesus morreu na cruz por você, queridos irmãos. Ele abriu os braços para te dar vida, vida em abundância, e sobretudo para mostrar que ele tem o domínio sobre a morte, e ele subiu ao monte, e lá está o nosso socorro, lá está o nosso Senhor, que vive, vive para todos sempre, glória a Deus. Então elevar os olhos para os montes significa ter um encontro com Deus. Diga, ter um encontro com Deus. Eu quero ter um encontro com Deus. Diga bem forte. Queridos irmãos, sua mente não pode ficar vazia. Lembra do testemunho de Asaf? Tem um ditado que diz assim, mente vazia. Você conhece, mas você pode falar, não é melhor falar, não vamos falar desse nome não, né? Mas mente pode ficar vazia? Não pode ficar vazia. Traga na sua memória o testemunho de Asaf, homem corajoso. Você também pode dar o seu testemunho. Você também pode falar, Senhor, até hoje eu estava meio duvidoso, mas hoje eu quero colocar o meu pé sobre a rocha. Eu quero subir um monte para ter um encontro contigo, Senhor. Eu sei que tem o melhor para a minha vida. Traga na sua memória o plano de Deus para depois da morte, irmãos. O Senhor quer dar vida sim, mas é vida em abundância. Ele morreu para que você tenha vida. Siga os ensinamentos do Senhor, siga a palavra do Senhor. Não pense, não dê crédito para o que os outros pensam, o que os outros falem. Se importa para o que o Senhor pensa de você. Se você fechar os seus olhos, você colocar a tua mente em Deus, você vai ver, Deus vai preencher tudo ao teu redor. Fecha os seus olhos. Tente trazer à tua mente a presença do Senhor. Veja, você vai esquecer de tudo que está ao teu redor, porque Jesus vai preencher ao teu redor. Ao teu redor está o Senhor. Diga, ao meu redor está o Senhor. A Bíblia nos diz, o Salmo 125, versículo 1 e 2, ele diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor à volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Salmo 121 também diz isso, não diz? Ele diz ao Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Creia nisso, irmãos. Confie sempre, sempre no Senhor. Você pode ficar em pé agora? Vamos pedir a Deus que nos ajude. Vamos pedir a Deus que essa palavra esteja gravada nas tábuas de carne do nosso coração. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, a sua vontade, porque os planos de Deus, irmãos, são de vitória, não são de morte, não são de confusão. O inimigo quer colocar você em confusão, mas o Senhor quer te dar libertação. Você pode fechar os seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Santo Deus, ouça a voz dos teus servos, meu Deus. A oração do coração dos teus servos, Senhor, o pedido de cada um deles, meu Deus. Tua palavra foi falada, foi manifestada, meu Deus, e ela nos diz para elevar os nossos olhos para os montes, para não ficar em dúvida como Asaf dá o seu testemunho, Senhor. Graças damos, Senhor, por ter dado a ele o livramento, porque ter colocado ele na rocha que é mais alta do que ele, e assim tem para nós também, meu Deus, nos colocar na rocha que é mais alta do que nós. Senhor, tem guardado o teu povo, Senhor, tu sempre está ao nosso lado, nós cremos na tua palavra,
palavra, ela é a verdade, Senhor Jesus. Que nessa noite haja transformação, entrega, confiança, determinação, Senhor Jesus. E não haja aqui nenhum coração mau, insensato para se apartar de Ti. Ao contrário, que haja desejo, interesse por mais de Ti, meu Deus. Que a Tua casa seja honrada, que esta igreja seja abençoada, que o Teu povo sejam renovados, restaurados para viver um novo dia, um novo tempo, meu Deus, para viver um momento de transformação, libertação, aleluia. Diga: Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra. Dá-me forças, sabedoria para compreender a Tua vontade, não desviar os meus pés, nem para um lado, nem para outro, mas seguir em frente. Dá-me a oportunidade de estar na Tua casa, Te servindo, Te adorando, Te honrando e recebendo as promessas, as bênçãos, para eu ser mais do que vencedor. Adore ao Senhor, erga suas mãos, dê um bonito aplauso ao Senhor, glorifique e louve ao Senhor. Debaixo da forte mão do Senhor, nós estamos seguros. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do nessa noite. E algo que me chamou a atenção, eu quero chamar a tua atenção também. Asaf, ele compreendeu muitas coisas. Quando ele entrou no templo, Deus falou com ele fortemente. E o Senhor Jesus permitiu que aqui você viesse. Você está no templo, você está na casa do Senhor. E Ele tem algo especial para você. Ele tem um alívio para a sua alma. Ele tem a cura que tanto você busca. Ele tem paz, salvação, libertação. Mas para você viver a promessa do Senhor, para você viver as bênçãos do Senhor, você precisa entrar no templo de corpo, alma e espírito, por completo. E aí você vai ouvir a voz do Senhor falar fortemente ao seu coração. Qual é a tua necessidade? O que tem ocorrido na tua vida? Deus tem um plano especial para você. Jesus te ama. Jesus te ama. Basta você dar um passo a Ele, tudo se resolve. Você vai ver as coisas diferentes como Asaf viu. Ele viu as coisas totalmente diferentes. É uma dor, é uma enfermidade. O que você tem buscado? Você está na casa do Senhor. Jesus está aqui. Quantos creem que Jesus está aqui? Aleluia, Ele quer te ajudar. Durante esse louvor que vai ser apresentado, encerramento, vá meditando. Conecte com o Senhor Jesus.